E aí, pessoal, tudo bem? Chegamos então ao nosso último culto do ano, a última mensagem do ano, e eu estava orando sobre isso e pensando o que podemos fazer, para te incentivar a viver um 2025 abençoado. E eu estava pensando muito sobre essas reflexões que nós temos no final do ano, pensamos o que nós conseguimos fazer, o que não conseguimos, o que podemos melhorar, quais são as nossas prioridades para o próximo ano. E uma meta que a gente sempre lembra é sobre a leitura da Bíblia, né? Como que você lidou com a leitura da Bíblia nesse ano? Você já teve algum ano, então, que você colocou uma meta e não conseguiu terminar de fazer essa leitura? Eu, por exemplo, esse ano eu li o nosso devocional da igreja e graças a Deus completei ele, li todos os capítulos, mas tiveram semanas muito difíceis. Tiveram semanas que eu pulei um dia, 2 dias, mas em vez de desistir, o que eu fiz? Corri atrás, li um pouquinho a mais num dia, um pouquinho a mais no outro. O importante é continuar perseverando, né? E a verdade é que eu acho que todos nós sabemos que a Bíblia é muito importante, mas temos essas barreiras, né? Muitas vezes falta de tempo, dificuldade até de compreensão na leitura e dúvidas, mas se a Bíblia realmente é importante, por que nós deixamos de lê-la, de acompanhar ou de viver essa espiritualidade? E eu estava meditando sobre isso e lembrei do Salmo 119. Por exemplo, no Salmo 119, verso 105, fala: "A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho." A intenção do salmista aqui é exatamente mostrar que os nossos passos, as nossas decisões, os nossos caminhos, eles precisam ser direcionados pelo Senhor, transformados pela palavra de Deus. Então eu separei alguns versículos desse salmão, que é o Salmo 119, que tem 176 versículos, mas que trata de uma forma muito prática o poder da palavra de Deus e a importância, como nós somos transformados por ela. Ele é um hino de louvor à palavra de Deus, um hino de louvor às Escrituras. Eu creio que o seu 2025 e o meu 2025 vai ser muito melhor se nós gastarmos tempo com a palavra de Deus. E para começar, nós temos que pensar no valor da palavra. Então ali no Salmo, por exemplo, 119, no verso 89, o salmista escreveu que a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Então, nós vemos que a palavra de Deus, ela não é só para aquele tempo, para aquelas pessoas. Ela não é só para 1000 anos atrás, mas ela é para todo o tempo. Ela pode ser aplicada e ser transformadora e poderosa nas nossas vidas hoje, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos tataranetos, se Jesus não voltar, com o mesmo poder, com a mesma clareza. E ela é, então, autoritativa para todos os tempos, em cada uma das suas partes. E o que quer dizer autoritativa? Quer dizer que ela deve ser a autoridade suprema, a autoridade máxima na minha vida, na sua vida, se você se entende, se você é cristão. Se você olhar, por exemplo, para a vida de Jesus, Jesus se referia ao Antigo Testamento, que é o que tinha escrito naquela época, como a lei e os profetas, e colocava isso como um lugar de autoridade na vida dele. No Novo Testamento, então, são acrescentados os evangelhos que contam sobre a vida de Jesus e a doutrina dos apóstolos, que é ali a partir de Atos, as cartas e o Apocalipse, e por aí vai. Então, a Bíblia, ela não traz só recomendações para a nossa vida. Ela deve ter força de lei na vida dos cristãos. Ela é aquilo que nós discernimos, então, a verdade. E da mesma forma que Jesus abraçou essa verdade como autoridade, por exemplo, quando Jesus é tentado no deserto, como que ele responde a Satanás? Ele responde usando o Deuteronômio, ele responde usando a lei, ele responde usando a Bíblia. Quando nós temos ali em Neemias um momento em que a palavra de Deus é encontrada ali nos escombros de Jerusalém e a palavra de Deus começa a ser lida ali em praça pública, as pessoas começam a se arrepender dos seus pecados, começam a chorar e começam a adorar o Senhor. No Salmo 119, o verso 152, fala que há muito aprendi dos teus testemunhos,
tu os estabeleceste para sempre. Então o salmista ele usa várias palavras para a palavra de Deus e um deles é testemunhos. Porque a Bíblia testemunha quem Deus é, testemunha quem nós somos, traz essa vida de Deus para nós. E ele fala que eles foram estabelecidos para sempre. Ou seja, ela determina o que é certo, o que é errado. O que determina os nossos caminhos, o que é certo e o que é errado, não é o nosso momento emocional. Ah, não estou bem, então eu não vou fazer nada, então está tudo ruim, então o mundo está todo errado. Não é o nosso momento financeiro, está tudo muito bem, está tudo muito mal, e nós somos guiados por como nós estamos financeiramente, né? Ou também a cultura em que nós estamos inseridos. Não é a cultura que fala o que está certo ou não na palavra de Deus, mas a palavra de Deus que mostra o que é bom e o que é ruim na cultura. O Salmo 119, no versículo 160, fala: a verdade é a essência da sua palavra, e todas as tuas justas ordenanças permanecem para sempre. Então, toda a Bíblia é a verdade, toda a Bíblia aponta para Jesus e toda a Bíblia tem o poder vindo de Deus e usada pelo Espírito Santo para transformar a minha vida e a sua vida. E o que nós precisamos fazer? Explorar esse poder, reconhecer esse valor, reconhecer o lugar dela autoritativa para todos os tempos, em todas as suas partes. Toda a Bíblia é inspirada, mas existe um poder nela e eu separei aqui alguns versículos sobre esse poder. Por exemplo, no Salmo 119, verso 41, que os teus atos de amor leal me alcancem, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Então a palavra de Deus, ali o salmista, ele está falando que nós encontramos um amor, um verdadeiro amor, um amor transformador em Deus. E é a partir daí que nós precisamos entender ou viver a palavra. Nós entendemos a redenção em Jesus, nós entendemos o amor de Deus, como Ele enviou seu Filho amado para nos resgatar, e aí nós temos a nossa identidade transformada em Deus, e a partir daí nós temos alguns efeitos. Um deles, por exemplo, é a verdadeira liberdade. Justamente por não ficarmos mais buscando aceitação em vários lugares, de várias formas, por termos sido aceitos como somos em Deus e continuarmos sendo transformados por Ele, nós temos essa liberdade. O salmista fala no verso 45, andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Às vezes a gente pensa que seguir a Jesus ou seguir a palavra vai nos aprisionar, vai tirar a nossa liberdade, mas é libertador. Quanto mais submisso você estiver, eu estiver em relação à palavra de Deus, mais livre nós vamos ser. Porque nós vamos estar andando naquilo que Deus nos criou para andarmos, da forma como Deus nos criou para vivermos. Quanto mais submissos, mais felizes, mais alegres, mais livres em Deus, mais governados por Deus. E para sermos governados, para sermos livres, por exemplo, para vencermos o pecado, que é as tentações, as dificuldades que vivemos, nós precisamos da palavra de Deus. No verso 11, o salmista fala, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Às vezes você olha para 2024 e fala, poxa, tropecei muito no pecado. Lidei com situações que eu não deveria ter lidado. Caí em situações que eu não deveria ter caído. Sabe o que nós precisamos fazer? Guardar a palavra de Deus no nosso coração, que aí nós não vamos pecar contra Deus. Talvez o que faltou é colocar a palavra em prática, é se encher da palavra, se inundar da palavra de Deus, porque guardar significa ter prazer nela, trazê-la era para a sua intimidade. Por exemplo, no verso 59 ele fala, refleti nos meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. A palavra de Deus nos mostra o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é, até em relação às nossas atitudes. E aí nós refletimos nos nossos caminhos e temos o caminho, o caminho vivo de Deus pela frente. Também a palavra de Deus nos dá conhecimento e sabedoria práticas para aplicarmos a nossa vida hoje. No verso 66 está escrito, ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. O Senhor ensina ao nosso coração, ensina bom senso,
traz conhecimento, traz discernimento, traz sabedoria. Isso tudo está disponível para mim e para você na palavra de Deus. A verdadeira satisfação, o verdadeiro prazer, por exemplo, no verso 35, está escrito: dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. O salmista está falando que quanto mais andarmos nos caminhos do Senhor, e eles são mostrados, demonstrados, apontados pela palavra de Deus, mais satisfação nós vamos ter. Mais satisfação em Deus, mais satisfação de vivermos a palavra de Deus. E qual que é a consequência de você estar satisfeito em Deus? Você tem uma autoestima correta, você não tem carências, você tem relacionamentos curados, porque você se relaciona melhor com Deus, você se relaciona melhor consigo mesmo e com os outros, e você ganha então confiança. O verso 42 fala: então responderei aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. O salmista confia tanto em Deus e fala de um lugar tão resolvido que ele pode ser verdadeiro e amoroso com as pessoas. Ele pode olhar para as pessoas que estão afrontando ele e falar verdades, e se posicionar e colocar limites nos seus relacionamentos, em tudo que ele está vivendo. Ele fala também no verso 46, falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ficar envergonhado. Ele está falando então de um lugar de um servo para um rei, ou seja, até diferenças sociais, diferença de poder, tudo isso não vai afetar a forma como nós lidamos com as pessoas, porque nós confiamos no Senhor que cuida de nós. Agora, todos nós passamos por dias difíceis. Creio que você teve alguns dias tristes em 2024, como eu tive. Dias difíceis, dias que você estava com a sua alma angustiada. E olha o que o salmista fala sobre isso. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua palavra. Nós buscamos consolo e fortalecimento em Deus, na palavra de Deus. No verso 143, por exemplo, ele fala: tribulação e angústia me atingiram. Ou seja, essas coisas elas vêm, né? A gente não busca, mas nós somos atingidos por elas. Mas os teus mandamentos são o meu prazer. Eu creio que, e converso com muitas pessoas, muitas vezes nós buscamos resolver a nossa angústia no lugar errado. Corremos para entorpecentes, corremos para bebida, corremos para prazeres, corremos para vários lugares. Mas o nosso lugar, como aqueles que são filhos de Deus, que conhecem Deus, que confiam em Deus, é correr para os seus joelhos. É correr para a presença de Deus, é correr para a palavra de Deus e em Deus você ser realmente consolado. Porque em Deus nós encontramos o verdadeiro ânimo. O verso 32 fala: corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois deste ânimo ao meu coração. Eu sei que você é como eu. Nós temos dificuldade às vezes de obedecer a Deus. Muitas vezes acreditamos, muitas vezes sabemos que é o melhor caminho, mas muitas vezes nós achamos que não temos força para sair disso. Eu lembro que bem no começo da minha conversão, eu tinha muita dificuldade de largar aquela vida ali, de mulherada, dessas coisas todas, até o dia que eu comecei a me prostrar diante de Deus e falei: Deus, eu preciso da sua força. Não é a minha força, é a sua força. Não é a minha força, é a sua força. E eu sei que em qualquer tentação que você estiver passando, você pode encontrar ânimo para o seu coração em Deus, na palavra dele. Ou seja, não basta apenas reconhecer que a palavra é autoridade. Nós precisamos de experimentar os efeitos da palavra. Nós precisamos de colocá-la no nosso dia a dia. Nós precisamos de andar, e são pequenos passos. Mas passos consistentes e intencionais que podem transformar o seu 2025, que podem trazer consolo, que podem trazer ânimo, que podem trazer direção, que podem trazer conhecimento, sabedoria para a minha vida, para a sua vida, se caminharmos na palavra, se meditarmos na palavra. Como eu faço isso, então? Em primeiro lugar, tem que conhecer a palavra. Olha o que o salmista diz no verso 130. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos ingênuos. Quantas vezes nós nos achamos ingênuos? Quantas vezes nós nos achamos pessoas que não conseguem entender o que Deus está falando ali na palavra e nós precisamos de explicação. E onde nós encontramos explicação?
Encontramos explicação no culto, quando tem uma pessoa expondo a palavra. Encontramos explicação em pequenos grupos, quando nós dividimos a palavra e conversamos uns com os outros sobre a palavra, sobre as nossas dúvidas, nesse lugar seguro que é o pequeno grupo, ou como nós podemos aplicar. E também com conversas entre amigos. Você tem algum amigo que você divide com ele as suas dúvidas bíblicas? Você tem algum amigo que divide com você as dúvidas bíblicas que ele tem no seu devocional? Não sei se é porque eu sou pastor, mas eu tenho alguns. E é tão bom poder tirar dúvidas e poder também escutar dúvidas que eu nunca tive e me aprofundar mais no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra de Deus. Além disso, nós precisamos de meditar na palavra. Olha o que o salmista fala no verso 97. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Aí você fala assim, poxa, vou ficar meditando nela o dia inteiro, vou ficar pobre, vou parar de trabalhar, vou parar de cuidar dos meus filhos. Como é que eu vou fazer? Mas a ideia dele é de uma vida regular na palavra. É a regularidade no seu devocional. Você tem 5 minutos? Tenha 5 minutos com a palavra de Deus em adoração. Separe 15 minutos, tenha esse tempo, mas faça isso todos os dias ou quase todos os dias da sua vida. A leitura da palavra de Deus é um privilégio que nós temos. Nós temos pessoas em lugares que são proibidos de ter uma Bíblia que sonham em ter porções da palavra para conhecerem mais esse Deus maravilhoso, essa oportunidade de ouvir a voz de Deus, sabe? E meditar nela o dia inteiro. O que o salmista está falando é que tudo que vivemos, todas as dificuldades, as decisões, as ações e reações que temos, nós temos que meditar na palavra de Deus e falar assim, o que a palavra de Deus me ensina? Como que eu encontro nela sabedoria para lidar com essa situação? Porque a Bíblia não é apenas um livro para ser lido, mas um livro para nós sermos lidos. Ele revela o coração de Deus para nós e ele revela o nosso coração. A Bíblia revela o nosso coração. Então, permita que a Bíblia seja transformadora no seu 2025. E é interessante porque a palavra de Deus, ela não existe só em forma de texto. Eu não sei se você já pensou nisso, mas a palavra de Deus é uma pessoa. Jesus é o verbo vivo que se fez carne. Jesus é a palavra encarnada. Na realidade, o que o salmista do Salmo 119 estava escrevendo era a respeito de Deus, mas era a respeito de uma pessoa, de uma realidade maior, da palavra encarnada, de Jesus Cristo. Jesus é o cumprimento das promessas das Escrituras. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Jesus é a manifestação perfeita de tudo que aquele salmista estava escrevendo ali naqueles 176 versículos. Jesus é a imagem perfeita, exata de Deus. E toda essa realidade que o salmista coloca ali se torna possível para eu viver, para você viver, a partir da morte e ressurreição de Jesus. A partir da vida derramada por Jesus ali na cruz do Calvário. Porque não é só sobre salvação, mas é sobre o cumprimento do que Deus tem para as nossas vidas. É tudo sobre Jesus. E a nossa vida deveria ser dessa forma. Se Jesus cumpriu aquilo tudo, e Jesus não teve medo, mas pelo contrário, ele se submeteu à palavra, ao caráter de Deus, à lei de Deus, com gratidão, com alegria, nós podemos fazer isso, porque Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso sumo sacerdote. Você quer viver uma vida de transformação diária em 2025? Se entregue para Jesus, mas não tem como viver Jesus separado da palavra de Jesus. Eu queria deixar um versículo para você orar. E esse versículo está no Salmo 119, no verso 18. Uma oração. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Pense nisso. Abre os meus olhos, abra os meus olhos, Deus, para que eu veja as maravilhas da tua lei. A minha oração é que você tenha saudade de ler a Bíblia. Que você se sinta subnutrido no seu caminhar quando você se afastar da palavra de Deus. Quando você se afastar da explicação, do devocional e de tudo isso. A Bíblia, ela é transformadora. Eu queria que você meditasse nisso. Se você não é cristão e está
ouvindo essa mensagem, eu te incentivo, abra uma Bíblia, leia a Bíblia, leia os Evangelhos, tire dúvida com amigos cristãos que você tem, entregue a sua vida para Jesus. Ele pode tirar essas dúvidas, entregue a sua vida para Ele. Mas se você já tem caminhado com Jesus, eu queria te perguntar como que a palavra de Deus tem moldado as suas decisões, a sua fé, as suas emoções. Como foi 2024 e como que você quer que seja o 2025? Será que nesse novo ano, realmente a palavra de Deus, a Bíblia, pode ser a lâmpada para os seus pés e a luz para os seus caminhos? Escolha em 2025 priorizar a Bíblia. Escolha se encontrar com Jesus. Escolha conhecer Jesus por meio das Escrituras. E você pode fazer isso tendo uma Bíblia, você pode fazer isso pegando um devocional em vários aplicativos que existem. Existem devocionais pequenos, devocionais maiores, mas você pode ser ajudado para que você possa ter o seu tempo devocional. E o devocional, ele começa com a definição de um horário, com a definição de um momento. Eu, por exemplo, faço devocional às 5h30 da manhã, porque eu levo meus meninos para a escola e eu gosto de ler a Bíblia antes que eles vão para a escola. Então, a minha rotina é colocada em cima disso. Devocional, e depois eu vou acordando as crianças e vivendo isso. Ok? Se você quer também escolher algum devocional ou ler a Bíblia conosco, nós vamos colocar aqui na descrição desse vídeo ou na descrição desse podcast algumas opções maiores, né, para você ler a Bíblia toda num ano, ou menores para você ler alguns versículos e caminhar em cima de alguns textos ao longo desse ano. Não deixe de ler a Bíblia. E para começar, então, hoje ainda, eu te desafio, medite no Salmo 119 e peça para que a palavra de Deus seja maravilhosa para você, que você guarde ela no seu coração. Que Deus te abençoe, que você tenha um ano extremamente abençoado, cheio da palavra de Deus. Deixa eu orar. Jesus, obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo Salmo 119. Obrigado por toda a sua palavra, que é tudo sobre Jesus. Obrigado porque ela tem autoridade suprema em nossas vidas e ela é toda inspirada pelo Senhor. Obrigado porque ela nos ensina a te amar, ela nos dá o seu amor, nos demonstra o teu amor, mas ela tem poder para nos transformar e para nos manter caminhando nos teus caminhos, Senhor. Guia os nossos pés, ilumina os nossos pés, guia os nossos caminhos e abençoa a vida de cada um aqui, para que tenhamos um ano de 2025 cheios da presença de Jesus, caminhando na palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.